Olá, tudo bem? Meu nome é Richard, estarei apresentando o controle de ponto Point Evolution. Então, vamos iniciar aqui. Lembrando que ele é um sistema desenvolvido em VBA para a plataforma do Excel. Rapidamente ele abre para nós a tela de login. Vou preencher o meu login, meu usuário e senha. Logado com sucesso. Ele me dá funcionalidades como cadastro de empresas. Então nós conseguimos consultar aquela empresa que já está cadastrada no banco de dados, ou seja, o nosso sistema é totalmente integrado com o banco de dados, não tendo necessidade de ter inúmeras planilhas para controle de cadastros e demais outros. Consigo incluir um novo e consigo fazer alterações em cadastros já realizados. Então eu posso editar, por exemplo, o nome. Clicando em salvar, o sistema pergunta: já existe um registro com o mesmo código de empresa e CNPJ? Deseja atualizar o registro? Sim. Então, automaticamente ele atualiza e a partir desse momento a empresa modelo, o nome fantasia agora é modelo, empresa teste outubro, ok? Lá na pesquisa apareceu o modelo porque eu não atualizei o campo razão social. Então, se eu atualizo o campo razão social, o sistema vai atualizar também a apresentação, ok? Da mesma forma, nós temos o cadastro de colaboradores, de funcionários, onde eu consigo pesquisar também os colaboradores já cadastrados. E o sistema traz todos os dados do meu colaborador, podendo ser alterado, atualizado ou também ter o cadastro excluído, ok? Então observe que eu excluí o colaborador Leandro, ele já não aparece na pesquisa. A próxima funcionalidade seria o cadastro de jornadas. Eu consigo cadastrar aqui os horários, o sistema já me dá a quantidade de carga horária deste dia, ou seja, a quantidade de horas desse dia, se ele folga domingo, se é um sábado compensado, se ele é uma jornada escalonada 5x1, 6x1, 4x2, é possível também configurar, e se ele é uma jornada que não compensa o sábado, qual que é a jornada no sábado, se for diferente da jornada semanal, diária. Da mesma forma, eu consigo fazer cadastramento dos departamentos para fim de gestão de escalas, que eu já vou mostrar também um pouquinho para frente. Regras de ponto, ou seja, eu consigo definir aqui regras como os DSRs no mês, dias úteis, dias não úteis, a tolerância para a jornada de entrada ou saída para esta marcação, se atualiza o movimento do total de horas extras direto na folha ou se atualiza o movimento em banco de horas. Quando pago em folha, o percentual das horas extras a serem utilizadas, tá? Tanto para feriados, folgas trabalhadas, adicional noturno e etc. Quando o banco de horas, se possui ciclo, se possui início do mês do ciclo ou se possui pagamentos antecipados na competência. Descontos de DSR quando faltas e quando há atrasos. Feriados já pré-configurados para que no controle de ponto o sistema já identifique o dia que, se trabalhado, deve se pagar como hora extra 100% ou conforme for cadastrado aqui no valor de horas extras. Hora noturna para adicionar noturno, ou seja, se vocês são uma empresa urbana ou se são uma empresa rural, que possui horários diferentes, ok? Então aqui eu consigo fazer também a definição. Podemos também configurar ocorrências, então as ocorrências de férias, atestados, ou seja, tudo aquilo que eu preciso abonar ou se eu preciso considerar como débitos de banco de horas, ou se eu preciso fazer inversões de folgas para dia normal e vice-versa, há como cadastrar também. Onde na tela de lançar ponto eu consigo ali configurar e lançar no ponto as ocorrências. Então todas as ocorrências já cadastradas eu consigo fazer aqui toda a parte do lançamento, ok? Então se o funcionário está de férias, eu posso simplesmente preencher férias e o sistema ele vai totalizar a quantidade de dias para cada ocorrência, ok? Então aqui na quarta-feira eu vou preencher aquele trabalho das 8h30 ao meio-dia, das 13h30 às 19h30. Então o sistema já identificou que de jornada normal deveria ter 8 horas e 48, ele realizou 9 horas e meia, então deu 42 minutos de horas extras. Da mesma forma, se ele exceder a sua jornada, após o horário noturno, o sistema apura a quantidade de minutos de horas extras geradas decorrente da redução da hora noturna e também a quantidade de horas que ele trabalhou em período noturno para que seja pago posteriormente o adicional noturno dentro da folha de pagamento, ok? Então, se é um dia de folga, por exemplo, o dia domingo, e eu quero fazer a inversão, posso simplesmente vir aqui e colocar que ele tem que trabalhar a hora normal, aí eu posso vir aqui, preencher
período de trabalho. E no dia seguinte, caso eu queira que ele folgue, eu posso colocar como folga também. Da mesma forma, se for folga e ele trabalhar, o sistema já apura a quantidade de folga trabalhada, que aqui a gente chama de DSR trabalhado, e no final ele vai separar os valores de feriados e folgas trabalhadas, ok? Da mesma forma ele apura o total de débitos de banco de horas e atrasos e o total de horas extras. Da mesma forma, horas extras reduzida decorrente do horário noturno. Aqui também as horas trabalhadas em período noturno para apuração do adicional noturno, ok? Se possuir banco de horas, o sistema ele vai apresentar o total do realizado no mês, ou seja, o valor ali que sobrou no mês, ok? O percentual que eu quero pagar, ele é alterável, então se eu quero pagar do saldo de banco de horas no percentual de 30%, ele já coloca aqui a quantidade de horas pago em folha. Se eu possuir o mês anterior, um saldo que ficou do mês anterior, o sistema já traz de forma automática como saldo anterior, ok? Uma vez que eu apurei o banco de horas, já selecionei a quantidade de horas a ser pagas, aqui ele vai estar representando horas extras, total de R$ 34,85, que representa essas 2 horas e 2. Total de folga trabalhada, que representa essas 3 horas e 30. Adicional noturno 20%, que é sobre essa 1h30 trabalhada em período noturno. O DSR da hora extra, o DSR da folga trabalhada e também o DSR do adicional noturno. Bem como, caso o funcionário tenha outras verbas, aquele será atualizado também. Da mesma forma, eu posso simplesmente fazer descontos, né, se esse saldo de banco de horas for negativo. Observe que, se eu vir nas regras de ponto e colocar que ele não possui banco de horas e que todos os valores devem ser atualizados na folha de pagamento, ele vai fazer o pagamento integral das horas extras realizadas, vai fazer o pagamento integral também da folga trabalhada, conforme anteriormente, né? Porque a folga trabalhada não está entrando em banco de horas. Ele vai fazer também todos os pagamentos sem fazer a compensação dos atrasos. Porém, da mesma forma, ele vai fazer aqui o desconto totais dos atrasos e débitos de banco de horas que foram realizados aqui em cima. Então observe que ele paga todos os saldos e também ele desconta todos os débitos realizados. Da mesma forma, se o colaborador faltou, eu posso preencher como falta nas ocorrências e aqui o sistema ele vai apontar para mim o total de faltas realizadas e fazer também o cálculo e desconto, ok? Retomando aqui como banco de horas, vamos alterar, retomar aqui como banco de horas. Aqui eu consigo também fazer o processamento do banco, ok? E consultar esse banco de horas posteriormente. Então aqui eu tenho a tela de saldo de banco de horas. Então observe que eu posso preencher o código da empresa, posso preencher o código do colaborador e a referência utilizada. Quando eu clico em pesquisar, ele já me traz uma mensagem que não houve saldo referente ao mês anterior, então ele não tem saldo anterior, e aqui ele tem o crédito realizado no mês de outubro, os débitos realizados, créditos referente à redução de hora noturna e o saldo final, que é o saldo atual. Da mesma forma, eu posso processar um saldo acumulado da empresa. Então, ele soma todos os colaboradores e traz para mim o saldo atual realizado. Eu posso limpar essa consulta e retornar. Vamos verificar também a questão da gestão de escalas. Então observe que na gestão de escalas eu consigo fazer salvamentos, né? Ou seja, eu consigo salvar escalas por departamento. Então aqui eu posso simplesmente selecionar o código da empresa, empresa 1, e na referência selecionar o departamento. Automaticamente aqui eu vou preencher o código do colaborador. Caso eu não saiba o código do colaborador, eu venho em listar, ele lista para mim todos os colaboradores cadastrados e eu posso preencher aqui. Então, colaborador 1, colaborador 2, colaborador 3 e assim vice-versa. Aqui ele vai me demonstrar os códigos de todas as escalas já cadastradas. Então aqui, escala 10, por exemplo, se é um colaborador que folga aos domingos, eu vou selecionar folga. E assim eu posso fazer o processamento e cadastramento das escalas de todos os colaboradores. Uma vez já cadastrado, então por exemplo, vamos colocar aqui a escala na primeira semana desses colaboradores. Eu posso simplesmente vir e salvar os dados. Uma vez que eu salvei, eu posso consultar posteriormente também. Então aqui ele consultou para mim todos os dados que eu já realizei anteriormente. Caso eu não saiba se eu fiz cadastramento ou caso eu queira ver todas as escalas de todos os colaboradores, eu posso simplesmente vir aqui, selecionar todos e ele traz para mim também todas as escalas já cadastradas para esses colaboradores.
Caso eu queira fazer a exclusão do banco de dados desses funcionários, eu posso simplesmente apagar esses dados e salvar. Uma vez que eu salvei, mesmo colocando o departamento todos, ele não vai ter mais dados para trazer, uma vez que eu excluir as escalas já parametrizadas. Da mesma forma, eu posso simplesmente vir e seguir também a minha legenda, ou seja, então quando é folga trabalhada, ou quando é um feriado trabalhado, ou quando é férias, então você pode inclusive dar um Ctrl V e ir copiando e colando, você pode simplesmente utilizar feriado trabalhado e etc. Então é basicamente isso. Assim você consegue fazer toda a parte de controle de banco de horas, controle de horas extras, pagamento de variáveis da folha através da nossa plataforma. Uma vez que eu finalizei o ponto do colaborador, eu posso simplesmente salvar e qualquer momento que eu quiser consultar ele também, eu posso selecionar e buscar os dados. O próprio sistema já vai trazer todos os dados salvos anteriormente. Da mesma forma, eu não demonstrei, eu consigo excluir também um banco de horas, caso eu queira fazer a limpeza deste colaborador e não apareça no processamento do saldo. Então observe que ele já trouxe o saldo zerado e aqui também ele vai falar que não existe registros em contrato. É basicamente isso, nosso sistema é muito interativo, muito fácil de mexer e eu tenho certeza que vai te ajudar muito nas suas rotinas. Até mais!